fazer dois modelos de planilha de gastos mensais, tá? Você pode escolher qual desses modelos você vai seguir. Mas eu vou só escolher um só depois para alimentar, tá? Porque preencher todo mundo sabe. Formata como tabela, né? Para deixar sempre com o filtro já habilitado. Quando você faz do zero, você não precisa colocar o filtro. E vamos fazer o seguinte: vamos ver rapidinho aqui quanto que custa mais ou menos o salário mínimo atualmente. Atualmente o salário mínimo está 1.518, tá? 2025. Então, ó, salário é uma entrada, então é um valor positivo, tá? Tudo que for sair da sua conta vai ser negativo. Então, ou você já coloca ele negativo, tipo menos, ou depois você multiplica por menos um a soma das coisas que vai sair da sua conta e não entrar, tá bom? Vou inserir aqui algumas linhas, por exemplo, coisas que podem entrar esporadicamente, no 13º e férias, tá? Vamos escolher, por exemplo, mês de julho. Mês de julho, se você tirar férias, você recebe as férias, você não recebe salário, tá? 13º geralmente é pago novembro e dezembro, geralmente é metade de um salário inteiro, dividido, tá? Então agora aqui vamos colocar aluguel, aluguel geralmente é fixo no ano, vou botar uma média aí de menos R$ 800. Energia, água, internet, supermercado, transporte, lazer e outros. Essa parte aí vocês podem fazer mais contas, né? Cada um o seu gasto, ou até menos. E coloca uma estimativa de quanto você gasta. Se você quiser seguir com essa planilha para usar pessoalmente, aí você pode salvar ela, manda para você mesmo por e-mail, para você ter um controle para saber quanto é que você gasta todo mês. Assim, se você for trabalhar CLT ou PJ, você sabe mais ou menos quanto tem que cobrar do cliente ou quanto que um salário compensa para você. Que às vezes você recebe uma proposta de trabalhar home office. Vantagem, você não teria um gasto de transporte tão alto, né? Que você só sairia final de semana para curtir e não ter que gastar para ir para o trabalho, eventualmente. Embora algumas vagas dão vale transporte, tá? Então, você tem que fazer sempre esse cálculo para ver se compensa. Se tiver vale alimentação, aí você pode dar uma batida ali no supermercado. Vale refeição, aí você pode dar uma esticada ou administrada melhor no lazer ou no outros. Tudo que você for ganhar a mais, coloca positivo. Tudo que for sair do seu dinheiro, vamos separar agora mês, tá? Com a soma de tudo que tiver embaixo. Ele vai somar só os números, tá? Somente janeiro eu vou fazer uma soma pura. Aí de fevereiro, março, abril, além da soma, você tem que lembrar que os meses vêm um depois do outro. Então, se sobrou dinheiro de janeiro, ele vem junto para fevereiro. Da mesma forma que se faltou dinheiro, né? A dívida soma com o que você estiver devendo. Então, eu vou fazer isso até dezembro. Tanto é que ó a bola de neve que fica. Se faltar todo mês R$ 267, em dezembro tu vai estar devendo quase R$ 3.000. Isso porque eu nem fiz a categoria cartão de crédito, hein? Se botar cartão de crédito aí, se lasca. Então, primeira coisa, gente, tem esse controle. Eu tô fazendo os meses separados para depois a gente fazer um gráfico, para você ter uma noção de que onde você tá perdendo dinheiro, né? Ou qual mês é mais apertado. Tem, por exemplo, janeiro, fevereiro, que quem tiver carro e casa própria, vem imposto, né? Que é o IPTU e IPVA. Vou fazer aqui já um gráfico para ficar bem mais ilustrativo e você pode colocar ele na mesma planilha ou clica ali embaixo no maisinho e coloca o gráfico numa outra planilha para ficar mais apresentável, que aí não fica tão feio você ver o gráfico e os dados ao mesmo tempo. Porque se a pessoa quer informação visual, ela não quer ver tabela, tá bom? Título, você pode digitar um título à sua escolha ou pode apagar ele. Aí você vai usar o seu bom senso.
Por mais que os gastos sejam mensal, é um controle anual esse gráfico. Então são 12 meses. Ou seja, todo ano tem 12 meses. E aí você consegue ajustar ele de acordo com as suas preferências. Esse daqui eu vou colocar aqui do ladinho só para ficar mais fácil de verificar, de mostrar. Quando eu alterar algum valor aqui da minha planilha, vai alterar todas as opções do gráfico e também do valor total. Então, vamos agora aqui editar alguns valores para você não ter, tipo, todo mês gastando a mesma coisa. Porque tem mês, por exemplo, mês de férias, você fica mais em casa, então você vai gastar mais luz e mais energia. Consecutivamente, tem mês que você vai gastar mais comida ou menos comida, porque se você comprar mercado, você consegue economizar. Às vezes, porque é que nem arroz você não compra todo mês, né? Geralmente dura 1, 2 meses aí. Vou selecionar o gráfico todo e vou colocar aqui um gráfico dinâmico. O que é um gráfico dinâmico? É um gráfico que vai vir com a opção de filtragem. Você escolhe qual coluna e qual linha você vai trabalhar ele, tá? Então, seleciona gráfico dinâmico e vamos colocar aqui a tabela. O gráfico dinâmico ele vem em branco. Você vai selecionar o que você quer e vai ter 4 quadradinhos: filtro, legenda, eixo e valor. Valor tem que ser valor numérico, não tem como fugir disso, tá bom? Legenda é as seções, né? As secções que ele vai separar o seu gráfico. Vou botar aqui as contas para ilustrar. Esse daqui seria um gráfico dinâmico de janeiro só. Se eu quiser mais valores, aí eu posso colocar lá nos valores. Eu sempre sugiro que vocês criem seus próprios gráficos e experimentem. Errar faz parte do processo. Se você só for macaco de imitação, ficar esperando alguém ficar fazendo a planilha no vídeo ou num tutorial e você só aprender daquele jeito, se um dia você pegar um erro ou aprender a fazer ou fazer de outro jeito, você não sabe fazer. Você vai achar estranho. Então, faça testes, testes filtro, teste eixo, pergunta para o ChatGPT dicas. Então, peça ajuda, peça vídeos, experimente. É a dica que eu vou dar para vocês para a vida, tá? Excel, como programação ou qualquer área, você tem sempre a parte de aprender a fazer e tem a parte de experimentação. Que aí você tem que ser curioso para não ser só mais um funcionário, né, mais um colaborador que só sabe fazer de uma forma as atividades, o trabalho, tá bom? Então, vamos dar uma editada aqui. Caso você precise editar os dados, você pode alterar os dados aqui em cima. Pode mudar o estilo do gráfico para como você achar melhor. Caso você for imprimir o gráfico, mandar para a impressora, ter em papel, é interessante você colocar uma mini tabelinha embaixo dele, tá? Tem estilos que já vem com ele próprio. E aí você pode adaptar conforme você achar melhor. Clicando nos elementos do gráfico, você consegue ver a tabela de dados, né? Como se fosse aquela tabela original, só que seccionada, menorzinha, para ser mais fácil leitura. Isso você vai ver que no mercado de trabalho é bem útil. Futuramente, eu vou tentar mostrar para vocês como faz um dashboard no Excel. Embora para análise de dados maiores na Microsoft, pode ser usado o Power BI ou qualquer outra ferramenta de análise de dados. Alguns dados podem vir de planilhas do Excel, do Google Planilhas, pode vir de fontes online ou de algum banco de dados. Por isso que é muito importante aprender a trabalhar com planilha, tabela e outras fontes de dados. Por quê? As informações vão vir de de outras fontes. Essas fontes, muitas vezes, vão estar misturadas. Vai vir de uma planilha, vai vir online, vai vir de um banco de dados.
Por isso que é muito importante você saber fazer. Por isso que no vídeo anterior eu mostrei como faz a importação de dados de um banco de dados de uma tabela no MySQL, né? Qualquer arquivo .csv, você consegue importar ele para o Excel e tratá-lo. Exportação de dados ou link, você pode fazer com um banco de dados MySQL, SQL Server ou alguma outra fonte de dados que você tenha acesso. Aí, os dados ficam os dados dinâmicos. Vou alterar aqui alguns valores na minha tabela para que, quando você for verificar o total, tanto o gráfico anual quanto o gráfico mensal vai mudar. E caso você tenha uma renda extra, porque você vende bolo de pote, faz alguma coisa por fora, faz Uber, alguma coisa, você pode acrescentar na parte superior, que é onde você vai incluir, geralmente, as informações que você está ganhando, ou seja, entrada de valores. Se as fórmulas estiver ok, ó, vamos tentar chegar a dezembro no saldo positivo. Vamos ver quanto a gente precisa para, com esses gastos que a gente tem, recebendo um salário mínimo, sobreviver aqui. Lembrando, se tiver duas pessoas morando na casa contribuindo, você pode botar 2 salários mínimos. Aí você pode colocar, sei lá, salário do Samuel, salário da Jennifer. E aí você pode especificar. Geralmente, cada pessoa contribui com alguma coisa. Se quiser fazer uma conta mais detalhada, como quem paga o quê, depois você pode aumentar essa tabela. Por isso que a gente cresce sempre verticalmente, que aí linha para baixo é o que não vai faltar. Pode verificar que agora com a renda extra, o nosso gráfico já vai alterando automaticamente, ó, a nossa linha de gastos mensais. Agora está ficando mais positivo do que negativo. Beleza, os meses de julho, agosto, setembro e outubro são os meses que a gente vai ficar no vermelho. Mas pelo menos no final do ano, em dezembro, a gente consegue ainda comprar um presente de Natal aí, né? Até porque a gente sabe que tem meses que tem gastos imprevistos. Se, por exemplo, acabar o gás, né, e não for gás de encanado, que você paga a mensalidade, você vai ter naquele mês específico gasto com gás. Então são gastos esporádicos. Você sabe que ele vai vir, só não sabe quando. Gastos eventuais, né, acontecem de vez em quando, mas sempre acontecem. E os gastos fixos são geralmente gastos que vêm todo mês e geralmente o valor é fixo, tá? Por isso que toma cuidado, principalmente com cartão de crédito, que a maioria dos streaming de vídeo você paga com cartão de crédito. Uber, muitas vezes a pessoa paga com cartão de crédito. Então você sabe que vai vir um gasto que você usa, mas não sabe quanto que vai vir. Posso criar até outro gráfico com essas informações novas. Então por isso que é importante você fazer a experimentação. Vamos colocar agora um gráfico mais simplesinho. Vamos ver aqui, ó. Pegar os meses, né? Posso especificar algum valor para pegar, ou posso simplesmente pegar só a conta. Também, quando a gente for aprender depois a fazer dashboard, eu vou mostrar como que funcionam os filtros. Você pode criar seu próprio filtro no gráfico dinâmico. Tanto é que essa tabela, essa coluna A que ele mostra para a gente, é o nosso próprio filtro com as informações. Tá? Então você vai ter a informação visual e a informação em forma de tabela. Ok? E lembrando, quando você for trabalhar com dados, principalmente gráficos dinâmicos, você manualmente tem que pedir para ele ser atualizado, porque para ele a fonte do dado está congelada, tá bom? Então, por exemplo, vamos tentar resumir. Ele vai mudar a estrutura da tabela de acordo com o fluxo do seu dashboard, né, da sua configuração da tabela.
remover aqui alguns campos e colocar um gráficozinho mais simples. Isso. Ajustar o filtro. Aí já mostra mais valores. Ou seja, se você tiver uma tabela gigante, é muito mais fácil você mexer por um gráfico dinâmico, né? Apresentar, por exemplo, para um projetor, ou fazer uma chamada de vídeo, compartilhando só a sua tela, para explicar por que a empresa está gastando tanto, por que as coisas estão indo como estão. Nesse caso, é um gráficozinho pequeno de gastos mensais. Embora você pode usar essa mesma lógica para gráficos e tabelas gigantes, que é o que geralmente ocorre em grandes empresas. Vocês vão reparar que os dados que estão vindo aqui ainda estão padronizados, tudo com o mesmo valor, que é os mesmos valores que eu coloquei logo no início do vídeo. Ele não atualizou ainda. Por que ele não atualizou? Porque você, de novo, tem que atualizar ele manualmente. Como que eu atualizo ele manualmente? Você vai vir aqui em cima, em análise do gráfico, e vai clicar no botão atualizar. E aí, ele vai puxar os valores corretos, né? Melhor, atuais que você atualizou na sua primeira abinha da planilha. Aqui vamos fazer um só para ver quando a gente gasta de água nos meses. E no final, vamos atualizar os dados, porque tá tudo 60. E a gente tem que atualizar os dados. Então vamos aqui, ó, análise de gráfico, atualizar. Ó, cliquei, já atualizou os valores, tá bom? Então, é isso, gente. Faz o seu gráfico, dá uma curiosidade e funciona bastante.